Bola, é muito importante isso aí, muito interessante realmente essa abordagem que vocês estão fazendo aí. Ô Pedro, a gente sabe que na categoria de base tem bastante interesse no clube, o maior interesse realmente é de formar craques, de ter um bom ativo no futuro para também vender para a Europa, essas coisas. Mas também tem uma pressão muito grande interna do clube para que venha títulos também. Né? Se o time, a categoria de base fica muito tempo sem ganhar títulos, tem a pressão interna do próprio clube. Eu queria saber se do São Paulo e de ti propriamente, qual o foco maior? Formar craques ou ter os títulos? Acho que eu acredito que formar craques é bem difícil. Tá? Primeira coisa que eu penso, né? E eu falo isso com as comissões aqui, né? Nós não temos craques aqui. Nós temos projetos de atletas. Esses atletas eles podem ser atletas de alto nível, de bom nível, de nível médio e os raros, né? Aqui no São Paulo, diferente dos clubes em outros lugares onde eu trabalhei, mas aqui no São Paulo dificilmente menino que completa a sua formação aqui não vai jogar futebol, seja no nível médio ou no alto nível. E a diferença dessa do alto nível e do nível médio é pequena, tá, gente? Não é uma diferença grande. É que o resultado acaba sendo grande. Mas a diferença no processo de formação, no resultado do processo de formação, de um atleta formado de nível médio para um atleta de altíssimo nível, ele é muito pouco. É milésimos de unidades aí. Então nós nos preocupamos com a formação, tá? E existe uma justificativa para isso. Assim como nós temos clareza de que quando a gente forma melhores pessoas, nós formamos melhores atletas, nessa mesma linha de raciocínio, eu tenho clareza que eu formando melhores atletas, no fim dessa redação aí, dessa linha cronológica, eu vou conseguir ter bons resultados em campo. Então, por que eu não me preocupo com o resultado em campo? E me preocupo com o processo para chegar nesse resultado. Porque esse processo faz com que o meu resultado aconteça. Pode ser que eu não seja campeão de tudo, pode ser que eu não ganhe um campeonato X, um campeonato Y, mas a gente vai estar sempre batendo ali, sempre batendo nas cabeças, sempre ficando brigando, sempre sendo um destaque na competição. E os demais ao redor, os demais clubes, eles podem estar ali juntos com nós. Uns repetem, outros não, mas nós vamos aparecer. Ah, Pedro, mas isso é o foco? Não necessariamente. Nosso foco o meu foco aqui é no processo. Só que eu confio no meu processo. Então eu sei que o meu processo vai me levar para um resultado desportivo positivo, certo? Então vocês ganham tudo? Não, não ganha tudo. Não ganha tudo. Porque existe no meio do caminho uma coisa, uma coluna na categoria de base que sustenta a categoria de base, que é transição base profissional. Uma das colunas da transição base profissional, nós não temos controle sobre isso. Então, às vezes, a gente prepara uma categoria sub-20, que é onde tem a maior transição base profissional, buscando sucesso, mas acaba que os meninos sobem para o profissional e a gente fica defasado ali e perde competições e tudo mais. E aí é onde eu falo, nós perdemos os atletas ou ganhamos os atletas? Nós ganhamos os atletas, porque a gente formou ele e a gente entregou para o profissional. A categoria sub-20 ficou sem os atletas, mas o clube ganhou. E aí a categoria em questão pode ser que não seja premiada com títulos, mas é premiada com a alocação dos meninos na categoria profissional. É o que está acontecendo hoje. Legal. Durante essa semana, né, eu comentei que nós iríamos fazer uma entrevista com o coordenador técnico das categorias de base e alguns familiares, né, porque eu tenho um priminho de 4 anos que ele está jogando bola reviria. Meu filho não gostou de ser jogador, ele quer ser goleiro. Se ele for jogador, ele disse que quer ser goleiro, mas ele é muito novo, ele tem 5 anos de idade. Meu pai, ele foi profissional, inclusive, jogou no Internacional, enfim. Então a gente tem uma linha assim muito ligada ao esporte, né? E surgiu uma pergunta para saber com quantos anos se começa na base do São Paulo, ou eu não sei se isso é padrão clube por clube ou se tem uma faixa de idades assim. E aproximadamente quantos atletas o São Paulo tem hoje na categoria de base do clube? Matheus, via de regra, os clubes têm como tendência terem as categorias sub-11
em diante, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. A nossa lei permite que os atletas com 14 anos sejam alojados, certo? Somente atletas com 14 anos sejam alojados. Essa lei, ela varia de acordo com o Ministério Público do Estado. Então, vamos lá. No estado do Paraná, o atleta só pode ser alojado quando tiver 14 anos completo. No estado de São Paulo, o menino pode ser alojado no ano que faz 14 anos. Então, isso é de acordo com o Ministério Público. Tá? Mas a categoria em si, ela já, via de regra, nos clubes, já existe do sub-11 ao sub-13. Só não aloja, eles fazem, geralmente regional, né? E se encontram, os pais levam no clube e se encontram. O São Paulo tem o sub-9, com alguns atletas sub-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Então, nós temos todas essas categorias compartimentadas, com comissões técnicas, com uma metodologia diferente por idade, respeitando as idades, para que a gente não queime etapas, né? Eu costumo brincar aqui internamente nas reuniões que eu falo, nós temos um auditório onde a gente faz nossas reuniões com todos os profissionais. Isso dá em torno de 70 profissionais que trabalham diretamente com os atletas na base. Eu brinco com eles que, olha, vocês são professores de Harvard. Nós somos uma universidade, nós somos uma Harvard, nós vamos formar, inclusive nós temos um ritual de formatura, tá? Para quem não sabe, quando o menino completa os 20 anos aqui, encerra, e não importa onde ele esteja, por exemplo, o Anthony, que está no Ajax, nesse ano completa 20 anos. No final do ano, ele participa de maneira online ou presencial, recebe o seu diploma de formado, atleta formado pelo São Paulo. Então a gente tem esse ritual, tá? A gente faz um ritual de uma formatura, né? Porque a gente considera que nós somos um clube realmente formador. E para que isso aconteça, nós precisamos ter um currículo pedagógico. Esse currículo pedagógico ele precisa respeitar as faixas etárias, precisa respeitar os conteúdos a ser treinado, a ser aplicado. Mas respondendo a tua pergunta, com que idade o São Paulo começa? No campo, transição campo-futsal, sub-10, 9 e 8. Tá? Nós temos a equipe de futsal, que aí são os meninos menores, mas que não vêm para cá. Começa a vir selecionado por nós, tá? Meninos com 8, 9, 10, 11 anos para cá. E aí nós fizemos um monitoramento de todo o futsal de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí a gente faz a captação também através de outras equipes de futsal. Basicamente é isso. A criança, o menino, né, de 8 anos, ele precisa fazer uma peneira, um teste para entrar no clube São Paulo de futsal, ou só chegar com a família lá, o filho e... Não, no futsal é uma equipe também competitiva. Existe o futsal social do clube, né, que basicamente ocupa o mesmo espaço, mas existe o futsal competitivo. Para entrar aqui no pro CFA, para fazer parte do futebol de campo, a avaliação já é feita a todo momento dentro dos treinos e jogos do futsal, certo? Então, a gente acompanha sistematicamente, mas o observador técnico da categoria acompanha sistematicamente os jogos, vai monitorando, e os destaques que ele vê com potencial começam a frequentar aqui o CFA 1, 2, 3 vezes por semana, e a gente vai monitorando a evolução dele no campo, como é que é a transição dele no campo e tal. No entanto, ocorreu casos, inclusive um menino aí de Sara, né, que foi indicado para mim, por uma pessoa que eu confio aí da região, e o menino veio para cá e se destacou também, tá? O menino tem 8 anos, acho que fez 9 ano passado, mas veio com 8, então ele vem sistematicamente aqui para São Paulo, aí mais vem o pai, vem a mãe, eles ficam aqui uma semana hospedados e o menino fica uma semana no CFA alojado, né? Na verdade, o menino fica hospedado com os pais e vem para cá treinar, né? E a gente está monitorando a evolução dele até o momento que ele vai chegar
de 13 para 14 anos e passar pela nossa avaliação final e determinante para entender se ele vem morar no CFA ou não vem. Quem sabe teremos um prodígio aí.